Temos alguns irmãos que conhecem. Nós vamos falar um pouquinho de Samar. A palavra de Deus diz assim: e depois dele Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira diante dos filisteus, este, pois, Samar, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos para orar mais uma vez. Querido Deus, amado Pai, Senhor da criação, Deus de todo o universo, Senhor, Tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. É por Ti que estamos aqui, Senhor, Te adorando, Te bendizendo na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que haja um mover do Teu Espírito nesse lugar, que o sobrenatural de Deus haja nos corações. Senhor, que essa igreja seja movida e motivada pelo Teu Espírito Santo, que habita em nós, Senhor, para agir, para ser conforme a Tua vontade. Senhor, nós Te adoramos, nós Te amamos. Nós entramos, Senhor, essa noite na sala do trono, reconhecendo que o Senhor é o Rei e nós somos apenas os Seus servos. Nós queremos, Senhor, com reverência entrar nessa sala e através do Teu Espírito Santo, ouvir a Tua voz essa noite. Se só o Samuel falar, Senhor, nada vai se mover nesse lugar, mas Teu Espírito Santo falando, vidas serão transformadas, famílias serão libertas, indivíduos, Senhor, serão libertos do poder das trevas e se entregarão a Ti, Senhor. Famílias serão restauradas, isso tudo se Teu Espírito Santo agir, e eu já vejo esse Espírito Santo agir entre nós. Eu já vejo, Senhor, o Teu mover aqui entre nós, e por isso nós Te glorificamos, nós Te celebramos. Senhor, somos tão pequenos diante da Tua palavra. Então, Senhor, trata os corações essa noite. Ilumina, Senhor, as mentes, os corações, para que haja entendimento da Sua palavra, conforme a Sua vontade. E eu Te peço isso em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, o livro de Samuel está se encerrando. Falta apenas mais um capítulo para o livro de Samuel se encerrar, porque ele se encerra no capítulo 24, o livro de 2 Samuel. E no capítulo 23, Davi, em suas memórias, o livro ele faz questão de mencionar pessoas que foram de alguma maneira importante para a caminhada de Davi. E se você conhece só um pedaço da vida de Davi, você vai conhecer provavelmente só a parte boa. A parte onde ele mesmo sendo pequenininho vence o gigante, onde ele se torna rei, a parte onde Davi ele vence as dificuldades por causa do seu apego ao Senhor, da sua proximidade com Deus. Nesse mês da família, se eu não me engano, no primeiro domingo, os irmãos já ouviram falar sobre Davi, em uma das vitórias mais colossais que Deus proporciona a Davi, quando a família dele, a família de todos os homens que o seguiam, todos os homens que faziam parte do exército de Davi, entre eles Samar, a família de todos é sequestrada, e Deus proporciona um grande livramento, trazendo todos de volta, sem que uma unha se perdesse. Os irmãos ouviram sobre isso, no primeiro domingo desse mês, e agora nós voltamos a Davi, mas agora não falaremos diretamente dele, falaremos dos valentes de Davi. A Bíblia fala que no momento de dificuldade da vida de Davi, quando Saul já havia percebido que ele não seria mais rei, que Davi estava sendo colocado por Deus para ser o novo rei de Israel, Saul fica tão irritado com essa circunstância que começa a perseguir Davi. Davi começa a se tornar um fugitivo, e nesse processo de fuga, nesse processo de desespero, por conta de um rei que está tentando matar ele, a Bíblia fala que alguns homens se aproximam de Davi, para, já reconhecendo Davi como rei, se tornarem os valentes de Davi. Esse texto vai falar de alguns valentes, e em outras oportunidades a gente vai falar sobre eles. Tem Josebe-Basebete, também chamado de Bezebão em algumas versões, Eleazar, que é filho de Dodô. Existem alguns valentes citados aqui, mas a gente não vai falar deles hoje, a gente vai falar sobre Samar. Então os valentes de Davi,
Eram homens que se apegaram a Davi e disseram antes dele ser rei: você já é o nosso rei, você já é o escolhido de Deus, então nós vamos lutar ao seu lado. As dificuldades e as batalhas que você tiver, nós vamos vencer. E eles não foram homens que foram aceitos como valentes por acaso. Havia uma história por trás deles, e o que a gente vê hoje é uma dessas histórias. A palavra de Deus nos diz que os filisteus vêm invadir a terra de Israel. E quem são os filisteus? Os filisteus são, no Velho Testamento, um dos principais inimigos do povo de Deus. Os filisteus, que na época ocupavam o que a gente chama hoje de faixa de Gaza, que desde aquela época já não era um território muito tranquilo, mas é um território muito bonito, mas era um território que causava muita confusão. Os filisteus que ocupavam um pedacinho daquela terra, com muita frequência invadiam Israel e queriam destruir Israel. Inimigo é isso aí. Inimigo, ele quer entrar, ele quer invadir, ele quer destruir. Quantas vezes eles não roubaram a Arca da Aliança e se deram mal por causa disso, mas é história para outra pregação. Quantas vezes eles não tentaram matar o rei? Quantas vezes eles não sequestraram as famílias? Quantas cidades não foram invadidas pelos filisteus? E inimigo faz isso mesmo. Nós também temos um inimigo que tenta invadir a sua casa. Nós também temos um inimigo que tenta destruir as famílias, que tenta desmotivar os corações. Não se engane você, o nosso inimigo é real e ele quer te convencer de fazer tudo aquilo que não agrada a Deus. Ele tem um desejo no coração dele de destruir a sua casa, de destruir a sua vida, de destruir a sua comunhão com Deus. Inimigos são reais. Os filisteus eram reais e os nossos inimigos também são. Não se engane com a possibilidade de não estar em uma batalha. Você está em uma batalha, o inimigo existe. E você precisa enfrentar esse inimigo. Essa semana eu estava visitando um irmão e eu falei para ele assim: olha, se entra um bandido na sua casa, e eu já usei essa ilustração aqui, se eu não me engano. Se entra um bandido na sua casa e ele fala para você assim: olha, eu estou armado e eu vou matar você e a sua família. Ele pode até conseguir, mas ele não vai conseguir sem luta. Ele não vai conseguir sem batalha. Ele pode ameaçar minha esposa e meus filhos, mas, irmão, antes dele atirar na minha esposa e meus filhos, ele vai enfrentar um camarada que nem sabe brigar muito bem, mas eu vou tacar tudo que eu ver na frente dele. Eu vou virar aquele sofá da minha casa lá na cabeça do bandido e eu vou tentar defender. Porque eu não vou deixar um inimigo entrar na minha casa e fazer o que ele quiser sem nenhuma retaliação. Eu não vou permitir que o inimigo entre na minha casa e enfrente e mate as pessoas sem ter um contra-ataque. Eu não vou permitir que isso aconteça. Mas eu sei bem disso quando as coisas estão no mundo real. Eu conheço bem a minha convicção quando as coisas podem ser vistas pelos meus olhos. O bandido, ele vai me enfrentar, mas existe um inimigo que tem entrado em nossos lares, feito uma arruaça na nossa casa e não tem sido enfrentado. A gente vai lidando com as coisas de uma maneira muito natural e não enfrenta os inimigos que estão dispostos a nós. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. E que ainda que demore, como uma mãe não se esquece de seus filhos, o nosso Pai Celestial também não se esquece de nós. A palavra de Deus nos diz que os filisteus, eles invadem. E eu quero convidar você a, entendendo que existe inimigos lutando contra a sua família, a não fazer aliança com o inimigo. Samar, ele vê os filisteus chegando, e ele não tenta se parecer com um filisteu para deixar que eles passem direto da sua propriedade. Ele não tenta fazer um acordo com os filisteus. Ele não tenta negociar um acordo de paz. Ele sabe que precisa enfrentar esses inimigos e você não vai enfrentar o inimigo com as armas do inimigo. O Senhor lhe dará armas para enfrentar o inimigo. A palavra de Deus nos diz que muitas vezes esses filisteus vieram invadir e algumas vezes eles se tornaram vitoriosos na batalha. Mas não aconteceu assim com Samar, porque Samar não faz aliança com o mal. Samar não faz aliança com os filisteus. Você na sua família às vezes faz. O inimigo age dentro da nossa casa e ele usa as armas dele. E quantas vezes a arma do inimigo dentro da nossa casa não é a grosseria?
As pessoas estão sendo grossas uma com as outras. As pessoas estão sendo estúpidas em suas palavras. As pessoas estão ofendendo, magoando. E você, que é chamado para lutar pela sua família, ao invés de enfrentar com as armas espirituais, usa a mesma arma do inimigo e também é grosso. E também é estúpido. E também é pavio curto. Não lute com as armas do inimigo. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre quais são as armas que Deus quer que você use. Às vezes, a arma que o inimigo usa para destruir a sua família é a infidelidade conjugal. E aí você quer usar as mesmas armas que o inimigo. E aí, me traiu, vou trair também. Fez as bobeiras dele lá nas minhas costas, então eu vou fazer a mesma coisa. E aí a gente tenta justificar os nossos atos por causa dos erros do outro, e a gente está usando as armas do inimigo para tentar defender a nossa casa, mas não está defendendo nada. Uma vez eu estava aconselhando um casal, e a mulher virou para mim e falou assim: eu traí, porque ele me traiu primeiro. E é por isso que eu acho que eu fui justa, porque ele me traiu, então eu também traí. E eu falei: não, minha irmã, não é assim. A Bíblia não fala que nós somos justificados pelo erro do outro. A Bíblia fala que nós somos justificados em Cristo. É pelo sangue derramado sobre nós. Então não é fazendo a mesma coisa que você vai se sentir justa. É pelo sangue, é pela graça, e somente pela graça e pela misericórdia de Deus. Então não adianta você tentar lutar com as armas do inimigo, achando que tendo razão ou ganhando a razão você vai obter sucesso. Não é usando as armas do inimigo. E às vezes a gente acha que a gente vai vencer a batalha se identificando com o inimigo. A gente começa a achar que na nossa vida, o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com a igreja, a nossa busca por Deus na palavra, ela não é mais útil, ela não é mais necessária, ela não faz mais diferença. Quantas pessoas falam: eu já busquei, eu já tentei resposta de Deus e não tive. Eu já pedi cura e já não tive. Eu não consigo mais motivar minha família a ler a palavra. Eu já tentei e não consegui. Então tente um pouco mais, porque ainda não é o final da história. No final da história, aqueles que creem são salvos, são libertos, são transformados, porque esse é o poder de Deus, operando na vida daqueles que creem. Então, nós não lutamos com as armas da identificação. É por isso que nós somos sim diferentes do mundo. Precisamos amar todos, mas não ser igual a todos. Porque ninguém nesse mundo foi destaque sendo igual a todo mundo. Nós somos diferentes, porque nós agimos conforme o padrão de Jesus. Jesus é o nosso padrão. Então não lute com as armas do inimigo, porque nós não seremos justificados com essas armas. Nós seremos justificados e a nossa fé vai ser contemplada com as armas espirituais que nós temos ao nosso alcance. Existe uma coisa nesse texto que me chama a atenção, e não sei quantos repararam nisso. A Bíblia fala que o povo fugiu. O povo de Deus, aqueles que conhecem o poder de Deus, quando o poder de Deus atua na vida daquele que crê, aqueles que já haviam visto, já haviam presenciado, já haviam sentido o poder de Deus, livrando o povo das mais difíceis circunstâncias. Quantas vezes você já ouviu que o povo ia enfrentar Jericó e Deus derrubava as muralhas? Não foi o povo, foi Deus. Quantas vezes você já ouviu falar que Faraó correndo atrás e o mar na frente, Deus abre o mar vermelho? E agora esse povo que já tinha visto milagres de Deus, esse povo que eu não preciso chamar de povo de Israel, eu posso chamar de PIB de Cosmos, ou do nome da sua família, o sobrenome da sua família. Esse povo que já viu o milagre de Deus, a operação, o livramento, a transformação que Deus pode fazer, agora estava com medo, estava acovardado. O povo foge. Fugir é a solução mais fácil. O problema está difícil, a família está em crise. A coisa mais fácil a se fazer é fugir. A coisa mais fácil a se fazer é arrumar a mala e ir embora. A coisa mais fácil a se fazer é virar as costas e desistir de tudo. Mas a coisa mais fácil não é o que Deus quer. O que Deus quer é que você enfrente. O que Deus quer é que você lute. O que Deus quer é que você não escolha a saída mais fácil. Então, receba da parte do Senhor. Se tem alguém aqui pensando em desistir, esqueça isso. Porque o nosso Deus é o Deus que dá vitória. Se tem alguém aqui pensando em divórcio, eu repreendo qualquer pensamento de divórcio em nome do Senhor Jesus.
Se tem alguém aqui pensando em abandonar ou em ser infiel, atrair a sua esposa, atrair seu marido, se tem algum filho pensando em não seguir a fé dos seus pais, a doutrina santa que foi ensinada através da palavra, eu repreendo esse pensamento em nome de Jesus, porque é o Senhor que vai te dar a vitória. E ainda que demore, para o povo de Israel, quando eles foram levados ao cativeiro, durou mais de 70 anos, mas a palavra de Deus nos diz no Salmo 126, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Aqueles que levam a preciosa semente, andando e chorando, voltarão trazendo o fruto da sua vitória. Demorou 70 anos, mas a vitória chegou. Eu não sei quanto tempo vai demorar para você, mas um dia a vitória vai chegar. Já contei aqui, não sei se na igreja, mas em outra oportunidade, a minha avó orou mais de 20 anos pelo meu avô. Quem conheceu meu avô crente, irmão José Ricardo, já conheceu ele provavelmente com aquela violinha, com a capa de couro, indo nos cultos, nos lares e tocando quase todas as músicas no mesmo tom. Mas ia lá, louvando ao Senhor com alegria, ia atrás, mas não ficou sabendo, provavelmente, que a irmã Altiva orou mais de 20 anos para ele se converter. Enquanto ele não se convertia, ele bebia, ele batia neles quando eles estavam se arrumando para ir para a igreja, ele queimava a roupa das crianças, e minha avó, com fé e disposição, lutando contra esse inimigo, que não era o meu avô, mas aquele que usava o meu avô, ela orava incessantemente até o dia que ele se rendeu aos pés de Cristo. E a partir daquele momento a vida dele foi transformada. Eu não carrego, eu não ando de vez em quando com uma blusa que tem uma mensagem que eu não creio. Eu ando com aquela blusa porque eu creio naquela mensagem. E a mensagem da blusa é: Jesus transforma. Eu ainda creio assim. A palavra de Deus nos diz que Samar vê todo mundo fugindo, mas Samar não foge. Porque fugir não é alternativa para quem tem fé. Então a Bíblia fala que Samar se coloca no meio do campo de lentilhas que pertencia a ele. E ele defende o campo de lentilhas. E aí é claro que você deve estar pensando: pô, vai arriscar a vida por causa de lentilha, cara? Quanto é que vale lentilha hoje em dia? Alguém comprou lentilha ultimamente aí? Sabe quanto que vale 1 quilo de lentilha? Então é provável da gente nem saber, sabe, irmã Edna? Não. R$12, eu acho que é menos, hein? Mas não deve, não é nem metade do arroz, que o arroz está muito mais caro, né? Naquela época, lentilha também não valia muita coisa, não. Sabe o que valia muito naquela época? A carne, porque eles consumiam, eles tinham criação. O peixe, porque fazia parte da dieta fundamental. Na plantação, o trigo era algo muito precioso. Mas já naquela época, lentilha não valia muita coisa, não. E aí você pode estar olhando para Samar e falando assim: Samar é doido. Vai arriscar a sua vida por causa de um campo de lentilha. Irmão, lentilha não vale nada para mim. Mas para Samar valia. Para ele era importante porque era o campo dele, aquilo tinha valor para ele. Pode ser que alguém olhe para os seus filhos hoje e diga: não vale nada. Não tem valor nenhum para as pessoas. Pode ser que alguém olhe para a sua família hoje e diga assim: olha, a sua família não é tão importante assim. Vocês não têm cargo eclesiástico, vocês não têm função profissional muito importante, a família de vocês não tem tanto dinheiro assim, ou a família de vocês está perdida, o filho de vocês envolvido em drogas ou qualquer outra coisa, e alguém olhe para a família de vocês e diga que não vale nada ou vale menos do que lentilha. Mas para você vale. Para você é importante, para você é preciosa. Então lentilha não é precioso para você, mas para Samar ela. E o que ele faz com o que é precioso para ele? Ele se coloca no meio desse campo de lentilha e ele vai batalhar por aquele campo. Pode ser que a sua família não seja preciosa para ninguém, mas para você, se é, você também precisa se colocar no meio da sua família e entrar nessa batalha espiritual para vencer com o poder de Deus. A palavra de Deus nos diz que, apesar do pouco valor monetário que o campo de lentilha tinha, Samar se coloca no meio desse campo de batalhas e vai usar a sua espada para guerrear. E todos os filisteus que tentarem conquistar aquele campo enfrentarão Samar. E um Samar disposto a vencer, porque aquilo para ele era precioso. Samar usou a espada. Que arma você vai usar? Que armas poderosas estão à sua disposição para que as circunstâncias da sua família sejam alteradas, para que haja uma manifestação do poder de Deus na sua família e as circunstâncias mudem? Existe uma arma em especial.
E a primeira que eu vou citar é a palavra de Deus. Essa é a sua arma. Irmãos, nós vivemos um tempo em que as pessoas se enchem muito facilmente de coisas que não prestam. E eu vou falar algumas. Os nossos jovens e adolescentes, eles estão entregues, o seu coração, a sua atenção, o seu tempo, dedicado a coisas como mangás, como publicações, como uma orientação dada por terceiros, e eles estão entregues a isso. É isso que enche o coração deles, porque em algum momento eles dedicaram tempo e atenção a isso, e por isso essas coisas enchem o coração deles. Quantas vezes nós não vemos jovens vivendo circunstâncias muito complicadas, porque estão apegados e dedicam boa parte do seu tempo, por exemplo, à pornografia. Adultos também, com casamentos destruídos, porque se apegam à pornografia, e isso vai enchendo o coração deles, porque conforme você vai enchendo o seu coração de algumas coisas, são essas coisas que vão transbordar no seu coração. Não adianta você querer o seu coração cheio da palavra, se você enche ele de outras coisas. Se eu encher esse copo de água, ele vai estar cheio de água. Se eu esvaziar a água e encher ele de café, ele vai ser um copo cheio de café. Ele vai estar cheio daquilo que eu encher. O seu coração também é assim. O seu coração está cheio daquilo que você está enchendo ele. E aí você começa a se achar uma determinada coisa, quando na verdade você está cheio daquilo que você se encheu. Você precisa estar cheio da palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus de dia e de noite, compartilhar da palavra de Deus com a sua família, sentar com os seus familiares, contar histórias bíblicas para os seus filhos antes deles dormirem, orar com eles, enche a sua casa da palavra de Deus, porque se a sua casa for cheia da palavra de Deus, eu posso lhe garantir, essa palavra vai ficar no coração deles. Ainda que por algum momento da vida deles, quando eles tomarem as suas próprias decisões, eles possam se interter com outras coisas, a semente da palavra de Deus está plantada. E no tempo certo, no tempo de Deus, essa palavra vai germinar no coração deles. Nós cremos assim. Existe uma história que eu costumo contar, que quando eu era criança, né, o que fazia sucesso na minha época era aqueles eu não sei o nome do que se dá a esse tipo de seriado, talvez alguns jovens saibam, mas aqueles desenhos, aqueles seriados japoneses, né? Tipo Jaspion, Changeman, Jiraiya, esse é da minha época, né? Eu era o Jiraiya, não sei se vocês sabem, mas eu por muito tempo eu fui o Jiraiya. Se você chega lá em casa e pergunta o meu nome, Jiraiya. E aí uma vez meu pai comprou uma espada de plástico para mim, né? Aliás, ele nem comprou do Jiraiya, porque ele não sabia, ele comprou não, é aquele dos gatos, dos Thundercats. Comprou uma espada do Thundercat para mim, mas para mim era do Jiraiya, e quando eu queria brincar de Thundercat, ela virava a espada justiceira? Era, espada justiceira. E aí meu sonho era ter uma espada de verdade. Na casa do meu tio, ele comprou não sei onde. Lá em Niterói, ele tinha uma espada de verdade, ficava pendurada na parede, mas como ficava longe do meu alcance, graças a Deus por isso, eu nunca peguei naquela espada. Aquela espada. Um dia eu vou voltar lá para pegar aquela espada. Agora que eu lembrei da oportunidade, que agora eu alcanço. Se ele estiver vendo isso, Fidelis, fica tranquilo, tá? Pode ir para a sala lá que eu vou brincar. Aí meu pai me deu aquela espada dos Thundercats e eu falei, agora eu sou o Jiraiya mesmo. A primeira manobra que eu fiz com a espada, eu quase arranquei minha orelha. E aí eu falei assim, rapaz, ainda bem que ela não é de verdade, né? Porque eu quase teria virado... Tudo bem que minha orelha é grande, mas eu não preciso cortar assim tão drasticamente, né? Eu vou fazer uma cirurgia plástica, pena que as médicas daqui não se especializaram nessa área. Mas a gente vamos caprichar. E eu fiquei pensando assim, eu achava que sabia lidar com aquilo, mas eu não sei lidar com aquilo. Eu achava que eu tinha habilidade na espada, mas eu não tinha habilidade na espada. E quantos crentes acham que têm habilidade na palavra, mas não têm nenhuma habilidade na palavra? E aí, como é que você vai exortar a sua família na palavra, ensinar os seus filhos, trazer a luz das Escrituras para dentro do seu lar? Se você não tem nenhuma habilidade com isso, você arranca a sua orelha, mas você não exorta a sua família. Você precisa ter entendimento da palavra para que a sua família use as armas corretas para vencer essa batalha. Outra arma, oração. Ore com seus filhos, ore com sua esposa, sente-se à volta da mesa e fala, nós vamos orar e vamos clamar a Deus, nós vamos falar com o Senhor,
Porque nós temos a arma espiritual mais poderosa de todas, que é a oração. O Espírito Santo nos ensina a orar, e a gente fala inspirado por Deus, e o Senhor vai agindo na nossa vida, ainda que Ele não nos responda sim, Ele nos ensina a entender a vontade dEle, porque muitas vezes Ele vai nos dizer não, só para você não achar que Deus é um gênio da lâmpada, e tudo que você orar, Deus vai fazer conforme você quer. Não é assim. Mas Deus vai nos ensinar a entender a vontade dEle. E a gente tem essa arma poderosa, a gente não usa. Irmão, se eu tivesse a oportunidade de falar com alguém importante, se eu fosse chamado ao castelo da rainha da Inglaterra, imagina, eu lá em Buckingham. Se alguém sabe inglês aí, não me corrige não, que é feio. Buckingham. Aí imagina eu lá, recebo uma carta em casa, a rainha está querendo a sua presença, Samuel Wesley. Não tem nem roupa para isso. Mas eu ia botar minha melhor roupa. Eu ia comprar, alugar, sei lá. Aí lá ia chegar eu na rainha da Inglaterra. Com maior felicidade. Você acha que eu ia responder não? Tendo a chance de falar com uma mulher importante. Aí recebo um convite lá do Bolsonaro. Quero nem saber sua posição política. Não me importa, não me interessa. Mas eu ia querer falar com ele, nem que fossem umas verdades. Mas eu ia falar. A chance de falar com o presidente da República, mesmo que fosse na época do Lula, eu ia querer falar com ele, nem que fosse para dar um tapa na cara, santo, dar uma biblada poderosa da parte de Deus, mas eu ia querer falar com o presidente da República, a Dilma, seja lá quem fosse, porque é uma pessoa importante, eu quero ter acesso a ele, eu quero poder falar com ele. Você tem acesso ao Rei de todo o universo. Através da oração você pode falar com Deus, clamar pela sua família, pelo seu casamento, pela sua relação conjugal, pelos seus filhos, e muitas vezes a gente se nega a fazer isso. É você tentar lutar a luta de Samar sem armas. Samar não foi sem arma, Samar foi com a espada, ele tinha habilidade nessa espada, e a Bíblia nos fala que Deus deu livramento a Samar. E todos os inimigos que chegaram naquele campo foram derrotados. E se engana você que foi somente por Samar. Aqueles inimigos foram derrotados por Samar, mas também pelo poder de Deus. O mesmo poder de Deus que está sendo derramado sobre a sua vida, sobre a sua família, para você enfrentar as lutas, as batalhas que estão por vir, aquelas que já vieram, aquelas que você está enfrentando. O mesmo poder de Deus derramado na sua vida hoje é o poder que foi derramado na vida de Samar. Tenha fé. Fé é a palavra de ordem para essa noite, para a sua família. Vai vencer a batalha? Vai, mas vai vencer com fé. Antigamente a gente cantava um hino, e agora lembrei do meu avô também tocando, tudo em dó. Mas ele tocava nos cultos, nos lares, uma canção que dizia: sua fé Jesus contemplará, sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Seu coração se voltou agora lá para o seu filho. Seu coração se voltou lá para o seu esposo, ou para a sua esposa, ou aqui para a sua esposa, ou aqui para o seu esposo. Seu coração se voltou agora para os seus pais. E é porque a sua fé está entrando em ação nessa hora, para contemplar não aquilo que o olho vê, mas aquilo que a fé crê, que as coisas vão ser transformadas pelo poder de Deus. Deus deu livramento a Samar, ele enfrentou e venceu todos os seus inimigos. A gente não sabe quanto tempo demorou. A gente não sabe quanto tempo isso durou. Tem um outro amiguinho de Samar ali, que a Bíblia fala que a batalha demorou tanto, que depois que a batalha terminou, a mão dele ficou presa à espada, e ele não conseguia soltar. Eu não sei quanto tempo a batalha vai demorar, mas eu sei que Deus tem poder para salvar. Que Deus tem poder para transformar. A Bíblia fala: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. É crer, é agir, é deixar o coração ser moldado por essa fé, que não importa as circunstâncias, que parece ser impossível, que não parece não ter mais jeito, mas é a fé que diz: não, sim, tem jeito, porque não há nada que Jesus não possa transformar, ainda que demore, mas não há nada que Jesus não possa transformar. Eu quero orar pela sua vida. Alguém um dia te convenceu que não tinha mais jeito. Alguém um dia disse que não tinha mais solução. Ou talvez o seu próprio coração te disse isso. Não tem mais jeito, é assim e pronto, acabou. Mas não é assim. Se tentaram jogar você
numa fossa, numa cova. E aí disseram para você, daí você não sai, só morto. Mas essa não é a palavra que vem da parte de Deus para você. A palavra que vem da parte de Deus para você é: sua família será transformada pelo poder de Deus. Essa é a palavra de Deus para você. Você ainda verá o cenário ruim de filisteus invadindo e conquistando. Você ainda vai ver um cenário diferente disso. O cenário onde Deus te dá a vitória pela graça e pelo poder dele mesmo operando na sua vida. Feche seus olhos. Deus, derrama, Senhor, do teu poder nesse lugar. Derrama, Senhor, da atuação do teu Espírito Santo em cada coração. Se há oprimidos, que sejam libertos em nome de Jesus. Se há, Senhor, desesperados, que o Senhor derrame da sua paz em nome do Senhor Jesus. Se há, Senhor, pessoas aflitas que não veem solução, Senhor, que o Senhor ilumine olhos, mentes e corações nessa noite, para enxergar que com Cristo há solução. Liberta, salva, transforma os lares. Deus, eu te peço isso, que o Senhor haja com poder. Nós te damos liberdade de ação em nossas famílias. Abrimos a porta do nosso coração e da nossa casa para que tu entres, para que manifeste a sua glória, para que seja bem-aventurado todos os que entrarem e saírem pelas portas de nossa casa. Senhor, desperta novamente ministérios, pessoas que estão desanimadas por qualquer circunstância, que o Senhor promova agora, Senhor, um despertamento, que haja, Senhor, Samai se levantando aqui essa noite, e para aquilo que o Senhor mandou guerrear, que levante-se para a guerra, que levante-se, Senhor, para a conquista, que levante-se, Senhor, para a vitória que o Senhor vai dar, que em nome de Cristo Jesus, entre nós se levantem guerreiros, não de Davi, mas guerreiros do Senhor Jesus, valentes não de Davi, mas valentes do reino de Deus, valentes no meio de seu lar, que mesmo que lutem sozinhos, porque nós temos circunstâncias assim, temos famílias assim, que a pessoa está guerreando sozinha, no meio da sua casa, no meio do seu campo de lentilha, achando que não tem mais solução, mas como o Senhor operou na vida de Samar, opera na vida desse, Senhor, que como Samar, ainda que sozinho, o Senhor dê a vitória, ainda que sozinho o Senhor manifeste o seu poder e a sua glória. Senhor, faça com que corações essa noite não desistam, não parem de crer, continuem crendo em Deus, não desistam, não se entreguem, mas continuem firmes na vocação para o qual foram chamados, continuem firmes ao lutar com as armas espirituais dentro do seu lar, continuem firmes em Cristo Jesus. Nós proclamamos que começa um tempo de batalha, que terminará na vitória final, conquistada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Começa-se o tempo de batalha, e nós não vamos fugir, nós vamos enfrentar essa batalha, e toda a batalha que o Senhor colocar na frente dessa igreja, e dessas famílias, o Senhor vai dar a vitória, o Senhor vai dar livramento, o Senhor vai dar solução, o Senhor vai derramar a cura, o Senhor vai derramar a libertação, o Senhor vai derramar sobre nós tudo aquilo que aprove o Senhor derramar. Faça uma obra maravilhosa nessas famílias, nessas vidas. Encerramos o mês da família crendo que o Senhor há de operar com poder e grande glória no meio de nós, e declaramos isso